Eu já assisti ao novo filme slasher A Hora do Massacre, mas olha, eu tinha zero expectativas em relação a esse filme, mas me surpreendeu bastante porque eu esperava que fosse um slasher genérico, mas acabou se tornando um filme de terror que faz uma crítica socioambiental. Se vocês querem saber mais sobre esse filme, fiquem ligados aqui no canal com a minha crítica completa com spoilers. What's your favorite scary movie? Meu nome é Breno Bicalho, seja bem-vindos ao canal de terror Quarta Parede. E esse filme, então, A Hora do Massacre, vai contar a história de 6 jovens ativistas ou militantes, o que vocês quiserem chamar aqui, que vão até uma loja de departamentos para vandalizar ou militar, né, o que vocês quiserem chamar aqui, quebrando tudo da loja, né, destruindo a loja, pichando a loja, levando sangue de animal na loja, realmente fazendo um ato de destruição na loja inteira, como um ato de vingança para os animais e do desflorestamento em que essa loja faz. Então eles querem exatamente trazer essa mensagem, gravando seus atos para os seus seguidores, instigando todo mundo a fazer a mesma coisa em lojas de departamentos franqueadas pelo país. Só que em contraponto, né, nós temos então seguranças noturnos que trabalham nessa loja de departamentos, né, já que eles vão vandalizar ou militar ou fazer ativismo, que vocês quiserem chamar, né, durante a noite em que a loja está fechada. E quando esses dois seguranças que são irmãos noturnos descobrem os jovens, aí as coisas ficam cada vez piores. Atos de violência acontecem e um deles, que já tem exatamente algumas questões psicológicas e de agressividade, começa a caçá-los e matá-los um a um. Então o filme é muito interessante porque ele vai a partir de 2 pontos de vista, né? Temos exatamente, como eu disse, o ponto de vista a partir desses jovens, né? É que eles exatamente vestem essas máscaras de animais simbolicamente representando os animais que foram mortos ali pelo desmatamento florestal da Amazônia, e é como se exatamente, né, eles fossem os animais se vingando dessa loja de departamentos que fez toda essa questão ambiental com os animais, com a floresta, né? E no outro ponto de vista, a gente tem exatamente o vilão do filme, digamos assim, é o antagonista do filme, junto com seu irmão, mas é muito mais o antagonista, o Kevin, né? Que é um dos seguranças noturnos, que aqui ele já teve um ato exatamente de violência anterior. Essa é uma nova chance dele continuar no trabalho dele, mas como eu disse, ele tem algumas questões psicológicas de agressividade que vão se aflorando cada vez mais. E aqui, o antagonista do filme, né, o assassino, ele é muito mais desenvolvido, é um personagem muito mais redondo do que esses jovens, que ficam muito mais na superficialidade, né? Eles têm os objetivos deles ali em relação a todas essas questões ambientais, que tá realmente muito certo, mas o jeito que eles fazem é que realmente a gente se questiona, porque os jovens são superficiais. Superficiais que eu digo, são personagens planos, né? Quem são esses jovens além do ativismo? Não sabemos muito sobre eles, né? Ali mostra um pouco os atritos que tem em relação ao grupo, algumas pessoas, alguns romances, mas não desenvolve psicologicamente as personalidades de cada um profundamente ali, né? Enquanto o vilão, o antagonista, a gente mergulha no psicológico dele, a gente entende muito mais ali o que está acontecendo dentro dele, né? É um personagem mais redondo, um pouco mais complexo em relação aos jovens, né? Mas o filme ele tenta pender para um lado dessa história, né? A Emily acidentalmente mata o irmão do Kevin e é ali que gera exatamente esse grande cataclisma, esse gatilho nele de querer atacar e matar os jovens cada vez mais, né? Mas ali o irmão dele aparece vivo, aí quebra bastante essa motivação dele, né? E ali ele perde exatamente a eficácia do filme de tentar humanizar um pouco, né? Ali, forçando demais, o próprio Kevin com a morte do irmão dele, que é a família dele, né? Você vê que os dois têm um carinho um pelo outro ali, por mais que há algumas alfinetadas, mas enfim, né, galera?
Irmãos é assim, às vezes a gente alfineta, às vezes a gente enche o saco um do outro, mas tem um carinho, tem um amor ali e tudo mais, né? E ali exatamente o grande motivo para ele poder enlouquecer e matar os jovens acaba sendo perdido quando o irmão aparece vivo, sabe? E ali tira um pouco dessa humanidade, tira um pouco exatamente ali desse gatilho que dá nele de sair matando os jovens, né? Mas que no fim das contas eu não torci para praticamente ninguém no filme, né? Eu só queria ver qual seria o desfecho, queria ver ele ali caçando, matando todo mundo para ver o que ia acontecer, se a gente iria ter uma Final Girl ou não. E eu realmente não torci para praticamente ninguém neste filme, galera. E ali então esse Kevin, um segurança noturno, ele faz caças primitivas, né? Ele gosta de caçar na floresta, caçar animais, né? Então ele meio que representa um pouco essa questão da agressividade, um pouco dessa agressão de desmatamento, né? Ele representa até mesmo a loja de departamentos. Então fica exatamente esses dois pontos lutando em um contra o outro, né? E obviamente no final dá muito, muito errado mesmo. E aí o interessante é que os jovens vestem essas máscaras de animais para representá-los. No final, né, eles querem essa vingança, mas no final eles acabam sendo caçados por Kevin, que é o guarda noturno, mas também um caçador primitivo, né? E ali, quando um desses jovens pergunta para o Kevin por que ele faz o que faz, ele simplesmente responde: nós todos somos animais e vocês estão no meu território. Enquanto ele vai matando cada um, né, desses jovens durante o filme, a gente tem alguns flashes mostrando dele caçando e matando animais na selva, tratando exatamente, né, aquelas pessoas, aqueles jovens como meros animais, como mera caça. Então ele vai fazendo exatamente várias armadilhas ao longo do filme para caçá-los. Usa alguns deles como iscas, né? Ele monta várias armadilhas ali pela loja de departamentos. Então exatamente ele vai criando todo um ambiente em que ele domina, né? Os jovens achando que estavam dominando, que estavam exatamente colocando a mensagem deles para fora, né? Gravando tudo para poder postar nas redes sociais, instigando as pessoas a fazerem o mesmo. Ali não, ali eles entraram num território simplesmente errado demais. E no final das contas, né, galera, ele tá caçando os animais que esses jovens estão representando, né? Mas aqui o filme foca muito mais nessa questão de que no meio dessa guerra, ninguém sai vencendo no final, né? Nessa selvageria, né? Que ambos os lados também possuem a selvageria, né? Ok você querer ser ativista, mas das maneiras corretas, não vandalizando, não depredando um local, não é verdade? Para tentar passar uma mensagem, né? E outro lado também, fazendo essas atrocidades com os jovens, né? Então também tem essas questões. E no final ninguém sai ganhando. Todo mundo sai perdendo no final, né? Temos até aquela cena no final ali, né? Dele num trono, morto. Temos até aquela cena dele no trono, com o irmão dele do lado. E ali os jovens também nos pés deles, né? Os corpos ali. Exatamente, olha a minha caça. Olha só o que eu conquistei, o que eu fiz, né? Eu dominei a minha caça. E ali ele também acaba morrendo no final, ou seja, não adianta de nada. E ali no final das contas, né, a loja acaba abrindo de novo, as pessoas começam a comprar tudo de novo, e ali os jovens perderam as vidas deles, não conseguiram passar as mensagens que eles queriam passar, e ele também, né, o vilão, o antagonista do filme, também acaba morrendo no meio disso. Ninguém exatamente conseguiu o seu objetivo. E o pior de todos, né, no meio dessa guerra toda, dessa selvageria toda, pessoas inocentes também podem ser atingidas involuntariamente. É o que acontece exatamente naquela cena final do filme, né? Que temos a criança ali na loja, ele vai pegar um objeto e lá tem uma armadilha, né, do Kevin que ainda não foi acionada e vapo, acaba atacando a criança. Ou seja, é uma guerra tão grande, ninguém sai vitorioso e no final das contas acaba respingando em pessoas inocentes que não tem nada a ver com isso. Será que é exatamente essa maneira certa de fazer as coisas? Será que talvez na diplomacia, será que talvez em outras questões as coisas poderiam ter dado certo?
Pois é, fica exatamente esse grande questionamento, né? A extremidade de um ato de ativismo, mas também uma extremidade de um ato de crueldade, né? Da loja de departamentos, representada pelo caçador primitivo, né? Então, os dois lados ali meio que acabam se pendendo para o mesmo lado, no final das contas, né, galera? Então temos essas questões todas, né? Mas o filme é muito bem construído, exatamente. Ele tem muito suspense ao longo do filme, né? E ali tem cenas muito legais. Como eu falei pra vocês, aquela cena do final que mostra nele lá do Crone e os corpos ali aos pés dele. Mas também temos outras cenas muito legais que ele vai realmente caçando um a um, montando essas armadilhas, né? Usando exatamente os jovens como isca, né? Você consegue ver que ele entende muito bem o que ele tá fazendo. Ele pega várias coisas e faz armas. E ali você fala, caramba, nossa, que coisa é essa, né? Então ele acaba dominando exatamente toda aquela situação. E uma cena muito legal que eu gostei bastante foi a cena do blackout, né? E ali ele então acaba jogando uma tinta neon, né, nos jovens, ele deixa tudo no blackout, tudo escuro, os jovens não conseguem ver nada, mas ele consegue ver, né, a tinta neon nos jovens, ele ataca no escuro, e nós na audiência que estamos assistindo, também estamos exatamente nesse mesmo escuro, a gente também não vê de onde que vem, o que está acontecendo, quem que vai ser atacado, quem que não vai ser atacado, então é muito legal que ele vai exatamente construir isso, né, todo o espaço também muito bem utilizado da loja de conveniência, vários locais diferentes, né, que eles foram utilizando, então por mais que o filme se passa numa mesma localidade, todo mundo preso ali, né, nessa loja de conveniência, ele consegue explorar vários locais. E o filme tem um ritmo muito, mas muito envolvente mesmo, né? Então, assim, as coisas demoram um pouco a acontecer, mas quando começa a acontecer, vai uma ação desenfreada até o final. E aí você vê o filme acaba, você fala, nossa, caramba, que legal, sabe? Realmente te prende do início ao fim. Você sabe que aquilo vai dar errado, você sabe que alguma coisa horrível vai acontecer, e você vai o filme inteiro esperando aquilo acontecer. Então já te dá aquela sensação meio de ansiedade, né? De tensão desde o início do filme, realmente, né? E as mortes também são bem interessantes, né? Ele é brutal e tudo mais, mas acho que podia talvez ser um pouco mais de gore em algumas cenas, mas ele realmente é brutal, né? Ele coloca a menina lá dentro do congelador para poder morrer por hipotermia, sabe? E ele não tá nem aí, não. Ele faz o que ele quiser, do jeito que ele quer, né? Aqui parece que exatamente tudo pode acontecer, né? Você vai esperando várias coisas acontecerem e você acaba sendo um pouco surpreendido em cada momento que acontecem as coisas ali. Realmente, galera, eu achei o filme muito interessante, muito bem construído, tem um símbolo por trás, tem um conceito por trás, uma grande crítica por trás, deixa a gente refletindo um pouco sobre isso, né? Então acho muito interessante trazer um pouco essas questões aqui, para exatamente não ser um slasher genérico como todos os outros, mas que tem um conceito e que tem algumas camadas, né, e que é realmente algo muito interessante mesmo, galera. Então eu dou uma nota 8 claquetes de 10. Realmente, eu fiquei muito surpreso com o filme, eu gostei bastante, dá algumas derrapadas em algumas questões, mas pra mim eu achei um filme muito sólido, que me prendeu bastante, galera. Então comenta o que vocês acharam desse filme, gostaram, não gostaram, vão assistir ou já assistiram, né? Então comenta aqui, quero saber a opinião de vocês. Dê um like nesse vídeo, o like de vocês é muito importante para o meu canal crescer cada vez mais. E se inscreva no canal que eu tô fazendo as críticas aqui de todos os lançamentos de filmes de terror nos cinemas. E no final do ano a gente tem a premiação de terror. Será que esse filme pode entrar na premiação? Pois é, né? Em breve vocês vão saber sobre. Mas é isso, galera. Então comentem. Muito obrigada. Até os próximos vídeos.